Então, a nossa aula hoje será sobre a narração. O que vem a ser narrar ou o que vem a ser uma narrativa? Vamos ver então. Os elementos de uma narrativa, então, para uma história ser completa, ser bem estruturada, ser bem escrita, ela precisa ter os 5 elementos, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Para vocês conseguirem gravar bem, né, no momento de colocar isso numa avaliação, ou mesmo na produção de uma história, de uma narrativa, vocês deverão gravar a palavra pente, como se fôssemos fazer um acróstico, né? Então, pente, P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Então, agora nós vamos ver separadamente cada um destes termos. Primeiro, então, o enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, o enredo é a história propriamente dita. O que tem de interessante no enredo, né? Então, o enredo ele pode ser organizado de diversas formas. Observe a seguir a organização mais comum. Então, este enredo, eu posso colocar várias coisas neste enredo. Vamos ver o primeiro. O narrador. Quando eu penso num enredo, numa história, em uma narrativa, eu devo pensar no narrador. Então, tudo na narrativa depende de quem está contando a história, não é? Então, o ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista. O narrador, ele vai poder ser um participante, quer dizer, ele vai ser um personagem, ou simplesmente ele vai ser um narrador observador. Depende do ponto de vista, certo? O tempo. Quando eu estou criando uma narrativa ou contando uma história, o tempo é um fator importante. Tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação. Foi uma noite inteira, foi à tarde, né? Foi algumas horas, enfim. E este tempo, nós podemos determiná-lo de duas formas. Pode ser um tempo cronológico, quer dizer, do relógio, né? Ou psicológico. O tempo psicológico, ele é um tempo onde mostra uma mudança de comportamento da personagem, uma mudança de comportamento ou de uma paisagem, né? De um tempo que passou e houveram mudanças, não é? E o cronológico são os que eu citei anteriormente, dia, noite, manhã e assim por diante. Os personagens são os seres que estão envolvidos na minha narrativa, não é? São deles que nós estamos falando, né? Podem ser pessoas, animais, objetos que falam. Então, eles podem ser principais ou secundários. Os principais também nós podemos chamar de protagonistas, aquele que está à frente, né? E os secundários, aqueles que não tem muita ação dentro do texto, mas eles são essenciais do mesmo jeito para a narrativa ser completa, não é? O espaço, pessoal, é o local onde ocorrem os fatos. O espaço pode ser físico, que é onde são apresentadas características físicas deste lugar, ou social, apresentando as características do meio social. Então, o espaço pode ser um quarto, pode ser uma floresta, né? E o social é onde está acontecendo isso, né? Quanto mais detalhada for a descrição do local, melhor será a compreensão do leitor. Então, se nós queremos dar uma ideia, né, para que o leitor feche os seus olhos e imagine o espaço onde está ocorrendo a narrativa, o enredo principal, nós precisamos oferecer o maior número de características na nossa descrição para o espaço. Então, você sabia que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, os elementos da narrativa são os elementos que estão fazendo parte das nossas aulas
agora nesses trabalhos que nós estamos fazendo em criar contos, criar histórias, certo? Uma boa escrita para vocês!